Amadas e amados de Deus, preparemos a nossa mente e o nosso coração para acolhermos a santa palavra do Evangelho de Jesus Cristo. E para isso, vamos invocar a Santíssima Trindade dizendo: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai, Senhor, vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas divinas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Nesse mesmo dia, 2 discípulos iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então, Jesus perguntou: o que é que vocês andam conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste. Um deles, chamado Cleófas, disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aí aconteceu nesses últimos dias? Jesus perguntou: O que foi? Os discípulos responderam: O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em ação e palavras diante de Deus e de todo o povo. Nossos chefes dos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele o libertador de Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo de Jesus. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram tudo como as mulheres tinham dito, mas ninguém viu Jesus. Então, Jesus disse a eles: Como vocês custam para entender e como demoram para acreditar em tudo que os profetas falaram. Será que o Messias não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? Então, começando por Moisés e continuando por todos os profetas, Jesus explicava para os discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Então, Jesus entrou para ficar com eles. Sentou-se à mesa com os dois, tomou o pão e abençoou. Depois o partiu e o deu a cada um deles. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles.
Então, um disse ao outro: Não estava o nosso coração ardendo quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Na mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11, reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus quando ele partiu o pão. Palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Louvor a vós, ó Cristo. Amadas e amados de Deus, esse Evangelho faz essa narrativa belíssima dessa profissão de fé e dessa revelação de Jesus aos discípulos. E questiona também a cada um de nós. O que é que acontece na nossa vida? Nós estamos cientes dos acontecimentos, das coisas que acontecem na nossa vida? Ou estamos também cegos? Não entendemos, não compreendemos, não vemos? E às vezes a gente vai vivendo uma vida totalmente fora de realidade, fora de contexto da nossa própria existência. Então vamos pedir a Deus que nos conceda a graça de olharmos para a nossa vida, para a nossa existência, para a nossa história, todo o processo que a gente já viveu. A gente tem consciência dele? Dá para abrir os olhos e enxergar uma nova vida, uma nova realidade diante de nós? Ou nós preferimos continuar na mesmice, na lamentação, no choro, na angústia, na ansiedade, achando que nada dá certo, reclamando, se queixando? Então vamos pedir a Jesus que nos conceda essa graça de abrir os nossos olhos para que possamos enxergar a vida nova que a cada dia Ele coloca diante de cada um de nós, para que possamos viver, agradecer a vida e viver essa vida nova que Deus nos concede a cada dia. Que assim seja. Amém, amém, amém.